Bum! Tudo para concursos. Direito Administrativo pro INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, sobre o regime jurídico único 812, sobre o estágio probatório. Frasezinha de efeito, quer dizer, frase de vontade. Eu passei no concurso do INSS, do Instituto Nacional de Seguridade Social, foi no método super rápido, melhorou muito a minha vida. Tava tipo em primeiro lugar, cara. E daí eu fui muito bem na prova. E eu gabaritei administração, que é o que eu estava estudando aqui. O estágio probatório começa no artigo 20. Ao entrar em exercício, servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a um estágio probatório por período de 24 meses, que significa 2 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. É coisa aqui para você falar, para você pensar, é que estágio probatório é diferente da vitalicidade, tá? A estabilidade tá escrito, sempre comentam, né, essa coisa de estabilidade. Ela tá escrito, meio que tá escrito que tem que trabalhar 2 anos no de efetivo exercício, no serviço público, mas isso tá errado, tá? São 3 anos. Onde é que eu tava? Observa os seguintes fatores. Daí tem aqui uma disciplina, aqui tem a listinha de fatores na apostila, como explicação do que é cada uma dessas coisinhas bonitinhas, né? Como sugere o próprio nome, o estágio probatório é um período em que o funcionário será acompanhado, analisado e avaliado. Acompanhado, analisado e avaliado para se ter certeza de que ele é vocacionado, sabe trabalhar. Tem a vocação para esse trabalho. Ao serviço público, ou seja, se ele é mesmo competente e tem condições de bem servir à administração pública no cargo para o qual foi nomeado, investido e trabalho. Atenção, período durante o qual o servidor iniciante estará sob sua avaliação, que o Estatuto menciona como de 24 meses ou de 2 anos, é a mesma coisa. Foi alterado pela reforma administrativa, a emenda constitucional 19, sei lá o quê, para 3 anos, conforme consta na nova redação do artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. É isso que está escrito lá, tá? Assim, o prazo de estágio probatório antes que era de 2 anos, doravante será de 3 anos agora. Mais que isso, a extensão do prazo, o legislador contribuinte beberou, não sei porque está escrito beberou, o ensinamento do Estatuto. E veja que o artigo 20 do Estatuto condicionava a adquisição, prestabilidade e a avaliação e desempenho de cargo pelo servidor. Essa exigência só se valia para funcionários públicos federais, enquanto os servidores estaduais e municipais só submeteriam a tal avaliação fosse exigida pelos respectivos estatutos e seus estatutos seccionários de Estado e municipal ou Estado. Já que a avaliação não era imposta pela Constituição, com a reforma administrativa, todos os servidores públicos iniciantes deverão cumprir estágio probatório de até 3 anos, só adquirirão a estabilidade se forem aprovados numa prévia avaliação de eficiência. Confira a redação 41, no artigo 41, parágrafo 4, que eu não sei se está ainda escrito desse jeito, né? Porque essa apostila é velha. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Do que eu li agora, eu não acho que está mudando, não. Trata-se da novidade moralizada que visa novidade moralizada, é interessante. Que visa, por fim, a ineficiência do serviço público, é a possibilidade da demissão por insuficiência de desempenho, por incompetência flagrada já no estágio probatório. Antes, o simples passar de tempo produzia instabilidade, agora só os eficientes ficarão no serviço público. Como ficarão servidores que, admitidos recentemente, estavam prestes a alcançar a estabilidade, serão estáveis logo que completarem os 2 anos automaticamente ou só terão estabilidade após 3 anos de estágio e ainda precisarão se submeter à avaliação prévia. A resposta é dada por uma disposição transitória da reforma administrativa. O artigo 28 da emenda constitucional é assegurado o prazo de 2 anos de efetivo exercício para a aquisição de estabilidade dos atuais servidores em estágio probatório, sem prejuízo da avaliação. Aqui se refere o artigo 4 do 41 Constituição Federal. Assim, o estágio probatório, o estágio dele será de apenas 2 anos, mas não se livrarão de avaliação prévia. Veja todos os ângulos sobre os quais os funcionários serão analisados durante o estágio probatório. Assiduidade.
Assíduo é o funcionário que não falta ao serviço ou que falta o mínimo possível. Se, durante o estágio probatório, o funcionário faltar muito, estará mostrando uma faceta muito negativa de qualquer empregado e, especialmente, uma faceta inaceitável para um funcionário público, já que os serviços públicos não podem sofrer interrupção. Se o funcionário faltar muito, ele deverá ser reprovado no estágio probatório e, consequentemente, exonerado. Sobre a disciplina, agora. Ser disciplinado significa cumprir os comandos dos chefes de ordens de superiores e as normas de conduta e procedimento rigorosamente. Significa ser obediente e dedicado ao serviço público. O funcionário indisciplinado, além de ser um mau exemplo aos demais, tumultua o seu trabalho e desorganiza o seu funcionamento, tornando-o ineficiente. Se durante o estágio probatório o funcionário se mostrar indisciplinado, ele deverá ser dispensado ou exonerado por se mostrar desafinado com a essência do serviço público. Agora sobre a capacidade de iniciativa. O que é isso? Todos sabemos que um trabalhador deve ter iniciativa, ou seja, tomando as providências, fazendo as coisas sem que seja necessária uma ordem para cada coisinha que ele deve fazer. Funcionário que precisa ser mandado até que se sentar para se sentar é antes de tudo ineficiente e por isso não serve para o serviço público. Ser disciplinado é obediente a uma virtude, mas ser completamente passivo, incapaz de tomar qualquer medida sem uma ordem, é ser pobre de iniciativa. Um gravíssimo defeito da personalidade para um servidor do povo. Não servirá para um funcionário público e será reprovado no estágio probatório, sendo exonerado. Sobre produtividade agora. Tem gente que, quando pega um servicinho para fazer, leva um dia todo e não acaba nunca. Faz bem feitinho, mas não produz. Funcionário desse tipo só contribuiria para o mau conceito do serviço público, que já tem péssima fama de ser implorado. O servidor deve ser impedido expedito. Deve ser expedito, que não sei o que significa. Que deve ser significar rápido, essas coisas, né? O servidor tem que ser expedito, tem que ser rápido, tem que ser eficiente e tem que produzir rápido o que puder para que o povo seja bem servido, para que seu serviço se renda. A produtividade é uma virtude que se exige de todo trabalhador, e principalmente do servidor público, caso o funcionário durante o estágio probatório mostre que uma lesma não rendendo seu serviço será reprovado e exonerado. Agora sobre a responsabilidade. Eu acho que esse é o último requisito, né? Da prova de estágio probatório. A responsabilidade é a qualidade de uma pessoa ser cumpridora de suas obrigações, de ter consciência da importância e da seriedade do seu trabalho e de se portar à altura dele. Um funcionário responsável é aquele que não se esquece de seus deveres, que cumpre da melhor forma possível, que se empenha com toda a dedicação para que seu serviço alcance o propósito, qualquer custo. Mas, se o funcionário durante o estágio probatório mostrar-se desligado, desinteressado por seu trabalho, não se importando com suas tarefas e com seus compromissos, falhando na hora em que mais se espera dele, será um irresponsável e assim reprovado no estágio probatório e devendo ser exonerado do serviço público. Olha aí, né, que era a última mesmo. Parágrafo 1. 4 meses antes do fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor, realizando por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou um regulamento de respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 5 que eu acabei de ler, desse caput. Importante, esse dispositivo fixa um tempo certo para que seja realizada a avaliação de desempenho do servidor em estágio probatório, que são 4 meses antes de complementar 2 anos, ou seja, 1 ano e 8 meses. Após ele estar no efetivo exercício de suas funções, a autoridade competente deverá receber o relatório de sua avaliação e, se tudo for positivo, o funcionário será confirmado no cargo público, mas, se o for negativo, ele será reprovado no estágio probatório e aí acontece o quê? O parágrafo 2. Acontece o parágrafo 2 que diz: o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou se estável, ele vai ser apenas reconduzido anteriormente ao ocupado. Observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 29. Se o funcionário for reprovado no estágio probatório, ou seja, se ele não mostrar bem desempenho, especialmente nas itens da assiduidade, disciplina e capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, ele será mandado embora. Isso mesmo, dispensado e perderá o cargo público. Mas é caso de exoneração, ou seja, não é punição, apenas uma declaração de que não houve afinidade entre ele e aquele serviço público. Simplesmente não foi aprovado na experiência. Você deve estar estranhado. Como se estável reconduzido ao cargo anteriormente ocupado? Seu funcionário estava em estágio probatório, mas é isso mesmo. Pode acontecer uma pessoa já funcionária pública fazer um outro concurso, ser aprovado, nomeado e investido e exercitar um novo cargo público.
Como já era funcionário público, ele já tinha uma estabilidade no serviço público, mas no novo cargo público deverá se submeter a um estágio probatório. Assim é servidor público estatal em relação ao velho cargo, em estágio probatório no novo cargo. Caso não seja aprovado no novo cargo, ele voltará para o velho cargo, porque é estável. Parágrafo 3. O servidor em estágio probatório poderá exercer qualquer dos cargos provimentos em comissão ou função em direção, chefia, assessoramento. Direção, chefia, assessoramento no órgão ou entidade de lotação e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial. Cargos de natureza especial. Cargos de provimento em comissão do grupo de direção e assessoramento superiores. Das níveis 5, 6, 6, 5 e 4 de sei lá o que. O que se ressalva é que neste parágrafo é a liberdade para que o servidor, ainda em estágio probatório, possa ocupar um cargo de confiança. Se de um lado o dispositivo dá maior liberdade de administração, do outro lado poderá o quê? Provocar a incoerências. Imagine o impasse de um servidor ainda em estágio probatório depois de haver assumido alguma chefia em voltando ao cargo concursado vier a ser reprovado em sua avaliação e terá servido para o mais e não prestou para o menos. Estranho, né? Parágrafo 4. Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no artigo 81, inciso 1 e 4, que apareceram várias vezes aqui no conteúdo, né? Também aparece 94 e 95. Tem assim afastamentos para participação de concurso e formação decorrentes de aprovação em concurso para outro da administração pública. Olha que legal, a apostila colocou esses incisos aqui. Saca só. Confira as licenças que podem ser gozadas pelos estagiários. É a conceder serviço, licença por motivo de doença, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar e para atividade política. O cara pode ter todos esses tipos de licenças. Logo, o estagiário não pode licenciar-se para as outras 3 licenças que tem, que é a de capacitação, para tratar de interesse particular ou para desempenho de mandato classista. Confira o afastamento que poderão ser usufruídos pelos estagiários. O afastamento para exercício de mandato eletivo, artigo 94 do Estatuto. O afastamento para estado de omissão do exterior, artigo 95 do Estatuto. E o afastamento para servir de organismos internacional do Brasil e participar com ou qual cooperação que perda o total de remuneração. Todas essas coisas estão naqueles 3 artigos finais que falou lá, o 94, 95 e 96. Estranho, né? Engraçado, né? Bom, para terminar. Logo, o estagiário não poderá apenas se afastar para servir outro cargo ou entidade, embora possa ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial. Que falou lá? Os cargos de provimento em comissão do grupo de direção e assessoramento superior. Sacou? Esses são os especiais, eu acho. DAS. Direção, assessoramento e superior. De níveis 6, 5 e 4. O estágio probatório ficará suspenso. Parágrafo 5. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças de afastamento previstas nos artigos 83, 84, parágrafo 1, 86 e 96. Será retomada a partir do término de impedimento. Ou seja, não é contado o tempo de probatório quando o cara não está trabalhando nesses 4 casos aqui. Nesses 4 casos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Nesses 4 casos diz assim. Ou seja, não vai contar. Não conta. Confira o teu. Não conta quando? Poderá ser concedida uma licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, dos padrasto ou madrasto enteado ou dependente que viva suas expensas e conste do seu assentamento funcional mediante comprovação por junta médica oficial. Não conta para cuidar das pessoas. Não conta para ser concedido licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Não conta quando você tiver que viajar para a sua vida continuar direito, né? A licença será de prazo indeterminado sem remuneração, nesse caso, sabe? E também não conta, o servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha de convenção partidária como candidato de cargo eletivo e a véspera de registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, sacou? O caso do carinha tentar ser um cargo político. E o último caso que não conta é o afastamento do servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe com ou qual coopere dar-se a perda total da remuneração, nesses casos, né? Próximo conteúdo sobre a estabilidade do servidor.